eu estou compartilhando com vocês a partir de um tema, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E nos últimos domingos eu venho dando exemplos de personagens bíblicos que inspiram e ensinam o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Nós vimos, por exemplo, uma mulher que ela se aproxima de Jesus, ela procura por Jesus e ela abre o coração, ela chora, ela honra Jesus, ela agrada a Jesus. Nós depois vimos o exemplo de Abraão, com a entrega do seu filho Isaque, como um exemplo tão nítido do que era amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje eu quero olhar para um outro personagem bíblico, que aos meus olhos nos ensina também tremendamente o que é amar a Deus sobre todas as coisas. O nome dele é Estevão. Atos capítulo 6 nos diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho oraram para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Agora, 7, a partir do 51. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e o deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. Amém. Esse texto que nós lemos, ele começa com a igreja daqueles dias, a igreja em Jerusalém, com um problema. Problema decorrente, um problema muito bom, um problema excelente. Qual era o problema? A igreja estava crescendo e os líderes já não estavam dando conta das tarefas que a igreja crescente demandava. E havia uma reclamação, essa reclamação vinha por parte das famílias das viúvas dos judeus,
que falavam grego, que eram de fora de Jerusalém. Haviam judeus espalhados por vários lugares do mundo, e esses estavam em Jerusalém naqueles dias. Então ali você tinha eles eram judeus, eles criam da mesma forma, eles tinham práticas religiosas semelhantes, mas a fala deles era diferente, porque parte desse grupo falava grego, em algumas versões falam judeus helenistas. E a reclamação deles é que as viúvas desse grupo de fala grega não estavam sendo tratadas com a mesma equidade, com a mesma justiça na hora da distribuição dos alimentos, visto que naqueles dias as viúvas não tinham nenhum tipo de benefício ou seguridade social, a igreja cuidava então delas e as ajudava, e a reclamação era essa, que estava havendo uma desigualdade no tratamento dessas viúvas de fala grega. Então os líderes, os apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus e que lideravam a igreja naquela altura, eles têm diante de si um problema que precisava ser resolvido. E eles definem bem o foco ministerial deles, isso já é uma grande lição, saber o que se deve fazer e o que não se deve fazer, aprender a dizer não para algumas tarefas que são muito importantes, que abençoam vidas, mas que precisam ser delegadas. Isso é muito difícil, irmãos, mas eles o fizeram com maestria. Então eles reúnem o povo e eles dizem: gente, a igreja está crescendo e nós não vamos dar conta de fazer o que nós já estamos fazendo e ainda fazer essas outras coisas com excelência. Nós precisamos que vocês escolham pessoas que nos ajudem nessa tarefa e nós vamos ficar com a direção espiritual do povo. Então o cuidado assistencial, material, deveria ser feito por um outro grupo que a igreja escolheria. Então eles convocam uma assembleia geral, chamam a igreja para se reunir em assembleia e eles fazem a escolha desse conselho social da igreja. Dentre eles existem vários nomes, mas para o que eu quero tratar hoje, você tem Estevão sendo colocado como um desses escolhidos para ajudar na parte assistencial, material, na distribuição diária de alimento para as viúvas. E quando você olha o nome de Estevão, ele é o único que depois do nome dele vem com algumas características que o descrevem. Ele é descrito como cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Pronto, a igreja resolveu o seu problema interno. A igreja que estava com dificuldades internamente, ela resolve, novos líderes se levantam, novos líderes se dispõem a trabalhar, os antigos líderes delegam e dividem espaço, e agora a igreja, resolvidos os problemas internos, ela avança novamente, e o texto nos diz que muitas pessoas estavam se convertendo, e dentre eles, líderes religiosos, sacerdotes, havia muita conversão de líderes de dentro do judaísmo. O texto vai adiante e diz que Estevão pregava com ousadia, e não somente pregava, mas ele também realizava, ou Deus realizava através dele, por ele ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça e poder, como diz o versículo 8, Deus realizava sinais e milagres através da vida de Estevão. Sempre lembrando a você que sinais aqui, quando a gente pensa um sinal, ou você vai lembrar de coisas da matemática, Deus nos livre dessa lembrança, irmãos. Amém, igreja? Ou de sinais de trânsito, aí já está um pouco melhor. Então são placas que são colocadas, para alguns não, né? São placas que são colocadas, que nos ajudam a caminhar, que nos ajudam na jornada, que nos ajudam nos deslocamentos, a encontrarmos. Os sinais que são realizados aqui, eles ajudam pessoas a encontrar a salvação, o reino de Deus. São sinais do reino. O reino de Deus está entre nós. Então, o que Estevão realizava, pelo poder e graça de Deus, sinais e maravilhas que revelavam alguém, que revelavam Jesus, o Rei, o Senhor do reino. Os milagres de Jesus também revelavam o reino e revelavam a Jesus como Salvador. E haverá muita semelhança entre a vida de Estevão e a vida de Jesus. O texto vai adiante, e a partir do versículo 9, do versículo 10, nós temos agora uma oposição gigantesca se levantando contra Estevão, porque ao realizar sinais e maravilhas, ao pregar com ousadia e tantas pessoas se converterem, ao abençoar vidas na distribuição das cestas básicas na igreja, enfim, com a sua vida santa, com a sua vida consagrada a Deus,
com os propósitos santos que ele colocou para a sua vida e construiu a sua vida sob esses propósitos, à luz desses propósitos, ele começou a incomodar muita gente. A santidade dele, a operosidade dele, os dons dele, a postura dele, começaram a incomodar os líderes religiosos daqueles dias. Mas não havia uma ponta que pudesse ser puxada contra ele, não havia nada que pudesse ser dito contra ele. Então eles pagam pessoas que mentem, sempre o mesmo processo. Você olha lá para a história de Jesus, você vai encontrar algo muito semelhante. Então eles pagam pessoas que começam a difamar Estevão e afirmar coisas absurdas a respeito dele. Então aquilo cria um burburinho muito grande e os líderes religiosos e mais aquele grupo mau, eles colocam Estevão numa situação muito difícil, com base em mentiras, com base em comprar pessoas, subornar pessoas que dão falso testemunho e prejudicam a vida de Estevão. Aquele homem, jovem, muito jovem, Estevão era um homem muito jovem. Alguns comentaristas falam com menos de 20 anos. Alguns ousam a dizer 17 anos. Coisa que nós nunca percebemos ao ler o texto bíblico. Nós imaginamos um senhor barbudo, não é assim que nós imaginamos, mas nós estamos diante de um homem jovem, muito jovem. Então ele, temente a Deus, com um testemunho limpo, abençoando vidas, pregando o evangelho, agora recai sobre a vida dele uma acusação terrível de blasfêmia. E ele vai ter que lidar com isso. E o intervalo que eu não li, que é o início do capítulo 7, nós deveríamos ler durante a semana. E mastigar esse texto muitas vezes. Porque você vai encontrar poucos sermões registrados no Novo Testamento como esse. É a defesa que Estevão faz da sua fé, do seu relacionamento com Deus. E aquele homem tem a Bíblia na cabeça. Ele tem as histórias internalizadas. Ele se alimentou de muitos mentores da palavra de Deus. Homens e mulheres que ele cita, episódios diferentes. E ele começa a contar a história da salvação, a história de um Deus que veio ao encontro de homens pecadores, que não tinham a menor possibilidade de salvarem-se a si mesmos, mas esse Deus constrói uma história de salvação que aponta para Jesus. Do versículo 1 do capítulo 7 até aos 50, que é a parte que eu não li, você tem esse relato passando por vários e vários momentos da história da salvação, da história do povo de Deus. Eu quero dar uma paradinha aqui. Hoje nós conversamos muito pela manhã. Dentre tantas coisas que nós conversamos em sala de aula, uma delas me chama a atenção de modo especial. Hoje pela manhã nós vimos que muitas vezes as pessoas, nós, caminhamos com Deus, seguimos a Deus, como os animais, o burro, a mula, são dominados. Coloca-se um freio nele. Qual que é o outro, irmãos, que vocês estudaram hoje pela manhã? São freios e cabresto. Aquilo é para quê, irmãos? É para que ele não se desvie. Ele é controlado, ele é dominado, para que ele tenha que seguir no caminho. Alguém disse, na discussão que nós estávamos, mas há alguma virtude nisso. Ele não se desviou, é verdade.
porque tem o animal que ainda vai se desvencilhar daquilo e vai sumir e nunca mais vai voltar. É verdade. Há algum mérito nisso ainda. Mas isso nunca foi propósito de Deus para nós. Nunca foi propósito de Deus que alguém ande com Ele por coerção, por força, por imposição, de quem quer que seja, nem de igreja, nem de pastor, nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. Se o Evangelho de Jesus, se a história da salvação de Deus não é suficiente para nos guiar no caminho, não vai ser igreja, pastor, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, ninguém. Porque ninguém vai fazer por nós o que Jesus Cristo fez. Ainda hoje pela manhã, dentro desse texto, dentro dessa ideia, havia um texto em que Deus estava dizendo que a promessa de Jesus era que Ele deixaria o Espírito Santo, que seria o nosso companheiro nessa jornada. Então, quando nós alimentamos o nosso espírito ao invés da nossa carne, quando nós vivemos no espírito ao invés da carne, nós não precisamos ser tutelados por ninguém, nós não precisamos que ninguém ponha cabresto, rédeas, freios sobre nós, porque nós temos um companheiro de caminhada chamado Espírito Santo de Deus. Deus já nos deu isso. E não deu para alguns, não. Não deu para algumas, não. O entregou à igreja para todos. Todos têm. Todos recebem. Todos os que são de Jesus recebem o Espírito que os acompanharão na jornada. A pergunta é, se nós desejamos avançar, crescer, amadurecer espiritualmente o suficiente para abandonarmos as tutelas, os freios, as rédeas, as guias, as coleiras, as enforcadeiras, para livremente andarmos nessa vida com o Espírito Santo de Deus como guia, companheiro e direção. Aquilo que Jesus era para os discípulos, caminhava com eles, estava dia a dia com eles, os guiava, os corrigia, os encorajava. É o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, para que todo o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não é só na vida de Estevão, não. Irmãos, é mais fácil olhar para Estevão e falar ele era um herói. É mais fácil, só que isso nos atrapalha ao invés de nos ajudar, porque nós sabemos que nós não somos heróis. Vai falar, isso é para o Estevão, isso é para o Paulo, isso é para o Abraão, isso é para mim, isso é para você. O mesmo Espírito que atuava na vida de Estevão, ele atua na sua vida, ele atua na minha vida, ele atua na sua família, ele atua na sua casa. A mesma palavra que o Estevão internalizou, a mesma palavra que alimentou a fé de Estevão, a mesma palavra que o guiou, que o esclareceu, que deu a ele ousadia. Ele está diante de nós todos os dias. Ele está diante de nós agora. Deus não deu a Estevão algo diferente do que Ele dá a mim, a você, ou aos discípulos de qualquer geração. O texto avança, irmãos, e ele faz a sua defesa. Quando ele faz a sua defesa, ele está num ambiente em que ele é réu, e os seus acusadores olham para ele, os seus acusadores o observam, e o texto é maravilhoso, porque agora os seus acusadores começam a ver no rosto dele como que um rosto de anjo. Mas isso não foi suficiente.
ele se defende com a palavra de Deus. E ao final da sua fala, que é o texto que lemos, ele chama aqueles homens à mudança. Que mudança? A mudança no relacionamento com Jesus. Ele diz: vocês vão fazer como as gerações anteriores, que matavam os profetas que anunciavam o justo? Vocês vão fazer como a geração atual, que mataram o justo de Deus? Ou vocês vão dar uma resposta piedosa? Porque essa é a hora de dar a resposta piedosa, espiritual, para a salvação de Deus. Ele não foi aceito, eles avançam contra ele, o tiram da cidade. A cidade era como um condomínio fechado, tinha muros de proteção da cidade, e eles o levam para fora porque eles vão matá-lo, assim como foi com Jesus. Eles arrastam Estevão, se impõem fisicamente contra ele, furiosos, mas Deus vai dar a eles uma oportunidade. Porque quando eles agridem Estevão, quando eles atacam Estevão, quando eles avançam contra Estevão, Estevão tem uma visão. E a visão que ele tem é do Cristo vivo, à destra do Pai, à direita do Pai. Irmãos, esse texto é tremendo, porque ele está em sofrimento, ele está na antessala da morte, mas Deus não o desampara, e ao contrário, se revela de forma ainda maior àquele que escolhe amar até o fim e acima de todas as coisas. E quando ele vê Jesus, quando o céu se abre e ele vê Jesus, ele diz duas coisas, irmãos. A primeira: Senhor, receba o meu espírito, acolha o meu espírito. Que é a oração que nós deveríamos fazer todos os dias da nossa vida. Mas depois ele tem uma outra expressão ainda que me causa mais impacto. Ele diz para os seus algozes olharem para Jesus. Ele diz: olha, Ele está à direita de Deus, Ele está vivo, Ele está não apenas diante de mim, mas Ele está diante de vocês também. Olhem para Jesus. E o texto diz que eles tampam os ouvidos e eles começam a gritar ainda mais alto. E agora eles vão calar Estevão. E o texto, de forma muito poética, ainda diz que Estevão ora em favor deles, são as últimas palavras de Estevão. Senhor, não os culpes por este pecado. E ele adormece, ele morre. Essa é a história. E existem alguns textos da Bíblia que quase que se o pregador ajudar a contar a história, mas eu quero ousar ainda fazer algumas aplicações. A primeira: valorize pequenos trabalhos no reino de Deus. O texto diz que ele era cheio do Espírito Santo de Deus, o texto diz que ele era cheio de poder, o texto diz que através dele Deus realizava sinais e maravilhas. O texto revela uma espiritualidade muito madura desse jovem irmão. Mas o ministério que foi confiado a ele foi de entregar a cesta básica. Ele é servo. Servo. Ele iria ser um instrumento de bênção para a vida de mulheres excluídas, marginalizadas, irmãs que estavam preteridas, deixadas à margem.
E ele não entende que aquele trabalho era simples demais para a espiritualidade dele. Ele não diz, pelo amor de Deus, para entregar a cesta básica tem um monte, não precisa de ter a minha consagração para entregar a cesta básica. A primeira lição desse texto para mim, que é o que nós vamos encontrar em todos os homens e mulheres de Deus. Nós servimos por 2 motivos, basicamente. Por dom, chamado e propósito, isso está numa área. Deus dá dons, aptidões, inclinações, que tem a ver com o propósito dele para a vida de alguém. É uma descoberta, faz parte de um amadurecimento, do relacionamento com Deus e de outras coisas da vida. Então uma área é essa. A outra, necessidade. O que eles tinham aqui? Necessidade. Estevão tinha virtude, predicado, currículo, para um monte de coisa. Mas o que ele foi suprir? Uma necessidade. Esse é outro motivo por que se serve. Os 2 são dignos, bíblicos e corretos. A segunda consideração que eu quero fazer. Vida com Jesus tem um preço. Isso fica muito claro na vida do próprio Jesus, que é o modelo, e de todos os que vão seguir o modelo de vida, o estilo de vida chamado Jesus. O estilo de vida chamado Jesus abençoa, multiplica, faz discípulos, sinaliza o reino e incomoda um monte de gente. Não dá para ser de outra forma. Não é possível ser de outra forma. Jesus incomodou um monte. Estevão incomodou um monte. Quem segue Jesus, quem abraça esse estilo de vida, também vai incomodar. E se nós estamos presos a uma ideia de que nós precisamos agradar a todo mundo, de que todo mundo precisa gostar de nós, que a gente precisa ter todas as nossas carências supridas o tempo todo. Então a gente fica trabalhando o tempo todo para as pessoas gostarem de nós, para as pessoas nos quererem, para as pessoas nos convidarem, nos chamarem, e etc, etc, etc. Nós não conseguimos ter a profundidade de Estevão, porque ao mesmo tempo em que ele ama, serve, abençoa, multiplica, sinaliza o reino, ele dá nos dedos. Tem um preço. E muitas vezes o preço é impopularidade. É oposição. É intriga contra a sua vida. É gente que não se conforma. Porque a luz incomoda. E aí mentem. Dão um falso testemunho. Querem te matar. E isso é parte do Evangelho, tanto quanto salvação é pela graça e Jesus te ama. O Evangelho carrega ambas as coisas. Não é só um lado, não é só uma face. Então, se tivermos que sofrer, se tivermos que receber oposição, se mentirem contra nós, que seja pelo motivo correto, que seja por conta de uma vida decente, limpa, correta e profunda com Jesus. Terceira consideração, irmãos. Todas as vezes que eu faço essa aplicação, eu lembro de mim, tá, irmãos? Se não tivesse ninguém aqui, essa aplicação já me serviria. Eu preciso ser lembrado disso muitas vezes. Estevão tem muita iniciativa. O texto fala de tantas coisas que ele faz e ele abençoa, mas ele não tem só iniciativa, ele tem terminativa.
ele ama até o fim, ele serve até o fim, ele abençoa até o fim e ele perdoa até o fim. Ele não desiste de amar, ele não desiste de servir, ele não desiste de perdoar, ele não desiste de obedecer, ele não desiste do propósito da vida dele, honrar e obedecer a Jesus Cristo. Irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas é amar até o fim. É amar quando a igreja diz, olha, nós queremos você como nosso líder, mas é também amar e obedecer a Deus quando estão te lançando pedras, quando estão te caluniando. Não desista, não pare, não interrompa. O Senhor é contigo. O céu se abre. Olhe para o alto. Olhe para Jesus. Quarta consideração, irmãos. Eu falei um pouco dela no miolo, mas quero dar um destaque maior agora. É muito simples, é muito raso achar que o sujeito vai ser apedrejado e ele vai sair perdoando as pessoas, e ele vai continuar evangelizando as pessoas. Do nada, irmãos, que isso assim, aconteceu, né? Acontece. Nós somos muito tentados a achar isso do Estevão. Deus abençoou a vida dele, abriu o céu na hora, está tudo certo. Você fala, pastor, você acha que isso poderia acontecer? Acho. Acho que poderia acontecer? Acho. Em última análise, eu acho. Mas o discurso que ele faz se defendendo, nos versículos que eu não li, que é um texto muito grande para esse momento, revelam que não foi por acaso que ele foi apedrejado. Não foi por acaso que ele abençoou tantas vidas. Não foi por acaso que ele foi reconhecido tão jovem como líder na igreja. Não foi por acaso que Deus, através dele, realizou sinais e maravilhas. Esse homem conhecia Deus através da sua palavra. Esse homem, tão jovem, conheceu Deus do modo como Deus quis se revelar, através da sua palavra. Essa mesma, que está sob suas pernas, no seu colo, no seu celular, essa mesma. Ele tinha um Antigo Testamento. E ele se alimentou. E ele internalizou. Ele comeu a palavra de Deus. E ela estava profundamente enraizada na sua mente e no seu coração. Não foi por acaso, irmãos. Ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus pelo modo como Deus se revelou. Ele teve muitos mentores. Ele cita vários. Ele encontrou sabedoria que vem do alto, que não é fruto de muitos anos de vida, porque isso ele não tinha. Não é porque era um homem muito experiente, que viveu muitas coisas, ganhou muito, perdeu muito. Ele era sábio. E o texto diz que os líderes não resistiam à sabedoria dele, sendo tão jovem. E isso agredia ainda mais o orgulho daqueles homens velhos, que se julgavam sábios aos seus próprios olhos, mas não conheciam a palavra de Deus, não a obedeciam, não reconheciam a Jesus. Essa mesma palavra está diante de mim e de você. Última consideração.
nós fomos perdoados para perdoar. Você não foi perdoado somente para você ter acesso ao céu de Deus. Nós gostamos de parar a história aqui. Nós gostamos de achar que Deus nos perdoou para Deus poder nos ter no céu dele. Então, não era possível nós entrarmos lá sem recebermos o perdão do próprio Deus. Então, Deus nos perdoou para nós estarmos no céu com ele na eternidade. Isso é parte da história? É. Essa parte é verdadeira? É. Ela só não é a história toda. Porque o que nós vemos aqui é um homem muito seguro da sua salvação. É um homem muito firme nas suas convicções. É um homem muito sábio, com a sabedoria que vem da palavra de Deus, com os mentores e mentoras de Deus que estão aqui. É um homem que foi perdoado pelo Senhor e que por isso estende o perdão aos seus acusadores, aos seus ofensores, aos seus agressores. Enquanto nós dizemos que somos perdoados e não perdoamos, enquanto nós achamos que o perdão é só para Deus nos ter no céu, nós não estamos vivendo o Evangelho do modo como o Evangelho deve ser vivido. Porque o Evangelho, como ele deve ser vivido, é que aqueles que foram perdoados necessariamente perdoam. Por que a gente tem tantas pessoas vivendo uma vida medíocre? Não é péssima, terrível, não é. Mas medíocre. Porque entenderam que o perdão é somente para Deus as levar para o céu. É somente para elas. Nunca ousaram perdoar com a graça de Deus em seus corações. Estão envenenadas até hoje. Doentes, infelizes, longe da vida plena, completa, que Jesus prometeu. Nós temos um homem jovem, assassinado, sua vida interrompida, ainda muito jovem, cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de coisas por fazer. Mas ele está em paz, firme, seguro, para a vida dele não falta nada. Ele tem uma vida completa. Consegue perceber? Quem não tem? Quem não está em paz? Os seus acusadores, os seus ofensores, os que lhe tiram a vida. Nós fomos perdoados para perdoar. Qualquer coisa fora disso é historinha que nós estamos contando para tentar acreditar nela e justificar a nossa falta de perdão. Sabe o que vai acontecer depois? O sangue de Estevão derramado sobre aquela areia vai incendiar a fé dos irmãos. Tudo que eles imaginavam de que eliminando os líderes, elimina Jesus, elimina Estevão, elimina. Isso ia gerar o quê? Medo. Ia engessar. É exatamente o contrário. O testemunho de Estevão ecoa depois da sua morte. O seu legado fica, e o seu legado e o seu testemunho são ainda maiores do que as ações que ele realizou em vida. Aquela geração impactada pelo testemunho daquele homem jovem, ela vai incendiar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo, porque um
um homem, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, amou acima de todas as coisas. Por isso esse é o primeiro, esse é o principal mandamento da Bíblia. Amar a Deus acima de todas as coisas, todos os amores. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas, de todos os amores, quem coloca Deus em primeiro lugar e não como mais uma coisa, quando Deus é o principal da vida de alguém, é impossível que o testemunho seja fraco e é impossível que não haja impacto aonde ele vive. É impossível. O impacto da vida de Estevão é absurdo enquanto ele vive, mas é infinitamente maior depois que o seu sangue é derramado. Quero te convidar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu não sei como você recebe essa palavra hoje, mas eu sei que ela é poderosa para produzir vida e paz. Ela é poderosa para transformar. Ela é poderosa para mudar a sua vida, o seu contexto, a sua família. Deus nos deixou Estevão, sua história registrada, para servir de mentor para a nossa vida agora. Deus deixou Estevão para que nós possamos olhar qual o valor que nós estamos dando para a palavra de Deus. O que nós temos feito da palavra de Deus? Qual é a prioridade da palavra de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Deus deixou Estevão para aqueles que estão pensando em desistir, achando que não vale a pena. Estevão e sua história estão registrados para incentivar a mim e a você a amarmos até o fim. A história de Estevão está registrada para que a gente escolha perdoar, entregar para Deus. A história de Estevão está registrada porque Deus está dizendo para mim e para você: não há ofensa maior do que o meu perdão e a minha graça. Você pode perdoar. Eu já te perdoei. A vida de Estevão está posta diante de nós para nos desafiar a amar a Deus mais que ontem. Um pouquinho mais que ontem. Um pouquinho mais a cada dia. Um pouquinho mais a cada semana. O inimigo se levanta, acusa, mente, deturpa, expõe, fragiliza. Olhe para o alto, o céu vai se abrir. E você vai vislumbrar Jesus na sala do trono, no comando. Renove a sua aliança. Volta. Não desista. Não desista. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pelo agir do teu Espírito. Muito obrigado porque o Senhor está nos dando a oportunidade de avaliarmos a nossa vida e percebermos que o Senhor quer nos ensinar a te amarmos mais e mais e mais e mais e mais, até que nada importe, Deus. Obrigado, Deus, por esse baita mentor que é Estevão. Obrigado porque ele nos inspira anos e anos e anos depois.
Nós estamos aqui sob o impacto, Deus, do testemunho dele, que ecoa diante de nós e nos chama a seguirmos firmes com o Senhor. Recebe a nossa gratidão pela tua palavra. Nós queremos aprender a viver por ela. Em nome de Jesus. Amém.